Qual será a próxima grande joia da Shonen Jump? Nesse exato momento, os editores por trás da revista mais popular de mangás do mundo estão sem dúvidas estudando as principais tendências do mercado, enquanto tentam criar a sua próxima galinha dos ovos de ouro. Tu acha que teremos mais um One Piece na atualidade? Um Dragon Ball da nova geração? Eu acho que não, mas que Kagurabashi ainda vai fazer muito barulho por aí, eu posso te dizer com certeza. Seguindo a mesma tendência violenta dos últimos sucessos e somada à ambientação da fantasia urbana que reverberou muito bem com os fãs modernos, a história de Chihiro é repleta de sanguinolência, poderes complexos e dilemas morais. Tudo que o jovem gosta. Estamos chegando na marca de 100 capítulos lançados, com bastante popularidade para um título sem anime. Graças a isso, as expectativas para o futuro de Kagurabashi só aumentam. Mas como um protagonista tão sem expressão conseguiu ter tanto reconhecimento assim? É só violência gratuita para agradar os jovens? Kagurabashi é só um mangá de lutinha vazio e genérico? Calma, deixa eu cozinhar e vem comigo para desvendar o novo imã de popularidade da Shonen Jump. Esse vídeo vai acompanhar até o final do primeiro volume de Kagurabashi, do capítulo 1 até o 8, que é o encontro com Sojo, então haverão spoilers dessa parte. E como uma das partes mais importantes de qualquer história, temos o seu início, a única parte pela qual qualquer leitor passará antes de decidir se vai continuar na jornada ou não. Se você tem algo para falar, fale logo e com impacto. Ou talvez não tenha mais ninguém aqui para te ouvir depois. Assim, o primeiro capítulo de Kagurabashi é muito estranho. Na segunda metade dele eu acho que tudo se encaixa bem melhor, pois parece ter um foco temático claro. Porém, eu achei a primeira metade bem esquisita. As coisas já não começam muito pessoais, e a primeira página acaba servindo um propósito mais explicativo. Apesar disso, a informação está concentrada no final dela, o que a torna mais fácil de ler. Ela não é tão impactante logo de cara, mas se você viu mais da história, sabe que ela ao menos prepara bem a nossa mente para os assuntos essenciais, e já vai construindo desde cedo o tema principal da história. A arte de forjar e uma figura lendária ocupam toda a página, deixando claro o conteúdo de maior importância no momento. E na virada de página sim, temos uma página dupla chamativa. É isso que o jovem quer, é sangue, abraço voando, é corte no meio, vamos! E claro, temos o fim da narração anterior, com o uso prático das espadas criadas pelo ferreiro. Então, somos apresentados ao protagonista, e essa é a parte estranha. É tudo muito seco. A introdução dele não tem impacto nenhum, ele só aparece. Em contrapartida, todo o destaque vai para o pai dele, a figura lendária da primeira página. É ele quem proativamente invade as páginas para chamar a nossa atenção a todo momento. Durante esse trecho inteiro, o Chihiro basicamente só fala do seu pai, chamando a atenção para o simples cotidiano do ferreiro mais famoso do país. Vemos o domínio exemplar da forja por parte do profissional, além de presenciarmos as suas diferentes facetas. E por fim, peixe. Peixes! Muitos peixes! É aqui que eu senti que eu me desconectei legal do capítulo. Esse momento é nitidamente para criarmos empatia pelo pai do protagonista. Sabemos que ele é alguém gostável, mas para que isso realmente tenha impacto, suas características precisam ser demonstradas através de situações práticas, com as quais sejamos capazes de criar identificação. E a situação escolhida para foco aqui foi a fixação do pai por peixes. De certa forma, é o contraste do seu trabalho sério com a vida pacata, mas não acho que foi forte o suficiente. Me pareceu muito que tinha um contexto cultural ou simbólico maior por trás dos peixes que eu não peguei. Mas depois de passar um bom tempo do capítulo nessas conversas, voltamos para o tema central das espadas. E não tem erro, toda vez que a história toca nesse assunto é sempre impactante. Muito porque projetamos o nosso respeito pelo trabalho do pai do protagonista nesses objetos, fruto das páginas impactantes da forja que tivemos antes. Tudo se intensifica ainda mais quando descobrimos que ele morreu. Muito pior do que isso, ele foi brutalmente assassinado, e as suas tão adoradas armas foram roubadas. No futuro, pessoas erradas estão usando as suas criações para o mal, e não podemos deixar isso barato. Ou melhor, o Chihiro não pode deixar isso nada barato. Com a morte da sua figura paterna, o objetivo do nosso protagonista é enfim forjado. E agora sim temos uma reapresentação apropriada para o personagem. Se passaram 3 anos, e o craque chegou muito brabo. A pancadaria rola solta para mostrar quem manda de verdade. Chihiro oblitera os NPCs em uma sequência de tirar o fôlego, onde a clareza de cada quadro faz com que sejamos capazes de entender exatamente cada movimento executado. Para além de uma arte linda, o jeito que a ação é conduzida nesse mangá é simplesmente fenomenal. A composição dessas cenas costuma usar bastante o fundo branco, para contrastar diretamente com o preto carregado das roupas dos personagens. Temos cenários complexos em cenas de transição, mas em momentos de troca de golpes e movimentação intensa, o foco é apenas no essencial. Bom demais! Depois de todo esse show do nosso espadachim Sigma, o único sobrevivente no chão é colocado em xeque, quando descobrimos que os verdadeiros causadores do nosso ódio ainda não pagaram por suas ações. E ainda pior, eles são monstruosamente poderosos. Porém, já temos motivações o suficiente para ignorar esse aviso, pois o Chihiro precisa cortá-los em pedaços.
fala dele. Com o fim desse capítulo, temos uma passagem de bastão bem interessante com relação ao nosso engajamento emocional. Lembra que eu tinha falado do começo fraco do protagonista? A sua falta de expressividade e seu jeito seco se mantiveram. Mas também lembra como eu citei o impacto do pai dele? Pois é, agora o seu filho herda diretamente a nossa empatia já criada antes. Ele carrega o fardo de alguém querido para nós e precisa resgatar o seu legado, mesmo que morra no caminho. Ainda assim, essa parede de gelo que é o personagem do Chihiro nem sempre tem o necessário para nos emocionar sozinho. Por isso, chegamos na introdução de uma personagem crucial para nos provocar sentimentos mais intensos. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que uma criança que gosta de comer. Interações entre personagens são mecanismos impossíveis de serem ignorados quando o assunto é fazer um bom mangá. É através do contraste de personalidades nitidamente opostas que situações a princípio vazias ou simples se tornam muito interessantes. E com a introdução da Char, isso não é diferente. Perto do Chihiro, que sempre tem a mesma cara pra tudo, a garotinha é tão genuína que ela pode até tentar esconder os seus sentimentos, mas sempre é descoberta com facilidade. Isso gera várias boas piadas dela exagerando nas suas ações, de um jeito escancarado. Além de garantir uma dinâmica divertida de se acompanhar, polos tão distantes de personalidade interagindo acabam fazendo com que um extremo aprenda com o outro. Aqui, a interação entre os dois faz o Chihiro demonstrar uma característica incomum para ele até então, porém bem coerente com o seu passado. Devido à sua relação com o pai, Chihiro é muito bom em cuidar dos outros. Já a Char vai começando a aprender a confiar nos outros, como Chihiro faz com seus amigos. O fato de ter uma criança em perigo também incrementa as cenas de ação e serve como uma nova fraqueza para o protagonista, que até então parecia inabalável. Mais lutas frenéticas cercam Chihiro por onde quer que ele vá, sempre acompanhadas de contextos criativos, somados à tensão extra de ter que proteger a garota. Aqui, vale destacar outro ponto que pra mim é decisivo na efetividade do Chihiro como protagonista. Além de ter outros personagens para suprir a sua falta de expressividade, o craque espadachim compensa sua lacuna emocional com uma característica que pode parecer boba, porém é essencial na experiência de ler Kagurabashi. Chihiro é um protagonista com muita presença. Sua cara de pão pode não variar, mas nós a vemos sempre de maneira impactante. Seja qual for a página, seus movimentos vão sugar os nossos olhos para eles. Parte disso vem do contraste do preto e branco que eu comentei anteriormente. O autor faz um uso muito bom do fato da roupa dele ser toda preta. Suas expressões podem não ser muito interessantes por si só, mas a maneira que a quadrinização valoriza elas é certamente poderosa. Isso cria uma leitura na qual ele sempre está chamando pela sua atenção, e com isso se tornando o centro do seu interesse. Continuando com o pega-pega, Chihiro humilha aqueles que estavam atrás da Char, enquanto traz os seus peixinhos pra jogo na manifestação de sua espada. Isso eu tenho que pagar pau. Sempre que eles aparecem é muito irado, e nos remetem ao seu pai. As coisas vão começando a ser respondidas quando só fica mais e mais claro para nós que alguém poderoso que era a garota. E pra fechar o volume com chaves de ouro, temos a introdução sinistra do vilão, seguida de sua chegada avassaladora, que quebrou bastante a expectativa de preparação que vinha se criando para um evento tardio. Ele parecia ser alguém que agia nas sombras, mandando os outros agirem por ele, mas de repente, ele vai pessoalmente até o restaurante e estoura o lugar. Pra piorar, ele faz isso tudo com uma das tão sagradas espadas do pai do protagonista. A sequência do Sojo matando os vilões que conhecemos antes brutalmente é muito legal, e prepara o terreno para que esperemos um nível de poder muito acima de tudo que já enfrentamos até agora. Esse personagem é verdadeiramente perigoso, e ele nos mostrou isso nitidamente. Um personagem forte que salvou Chihiro também fala que ele está em outro patamar, o que é como um alerta ainda maior de sua força. Várias informações são somadas para criar uma imagem extremamente ameaçadora na nossa mente, e mesmo com tudo isso, o Chihiro não quer saber de mais nada. Entém, esse cara está usando a criação do seu pai de maneira errada, e por isso, precisa apanhar. Mas isso fica para o próximo volume. Depois de um primeiro capítulo conturbado, Kagurabashi só melhorou para mim, e fez isso muito rapidamente. Deu para ver que Takeru Hokazono nitidamente sabe os pontos mais atraentes de sua obra, e os usa muito bem ao seu favor. Estou bem otimista com esse mangá, e continuarei lendo, então me fala aí se você quer ver mais conteúdo dele. Aproveita e também me conta sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu adoro criar histórias e entendê-las cada vez mais através desses estudos. Essa análise não é uma verdade absoluta. Na verdade, encarei isso até como um teste para colocar conceitos em prática e me fazer pensar a respeito dos temas abordados. Então se sinta bem-vindo para incrementar essa discussão nos comentários. A escrita é complexa demais para avaliarmos com um único tipo de gabarito. Se eu conseguir prender a sua atenção até aqui, então basta ver a página e nos veremos no próximo capítulo. Até mais, caro leitor.